Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso encontro de quinta-feira. Hoje continuamos com a nossa sexta morada, então que nós possamos a nossa vida, entregar esse nosso momento nas mãos do Senhor. Então que Deus nos abençoe, nos proteja. Oi, Gregório, hoje deu certo? Ô, padre! Hoje deu certo, sua bênção, tudo bem? Deus abençoe, tudo bem? Graças a Deus, padre. Estamos Que aqui. bênção. Hoje deu certo, hoje não, né? Tudo dando certo. Hoje Não deu certo, travou, porque foi não. rápido, até assustei. Pois é, ué. Eu falei, vamos ver se está funcionando ou se ele vai ter que me convidar, né? Mas graças a Deus Aham, deu certo aí, padre, né? Vamos, que vamos em bênção. frente. Olha, eu começo com a oração do Salmo 56. Tende piedade de mim, ó Deus. Tende piedade de mim, porque a minha alma em vós procura o seu refúgio. Abrigo-me à sombra de vossas asas, até que a tormenta passe. Clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que me cumula de benefícios. Mande ele do céu auxílio que me salve. Cubra de confusão meus perseguidores. Envie-me, Deus, a sua graça e fidelidade. Amém. Amém, amém, amém. Olha, muito bonito, né? Muito forte, né? E hoje nós vamos precisar, né? Porque Tereza fala umas coisas muito fortes aqui hoje, né, padre? Fala. Tereza Por isso fala que umas... eu acho que a internet resolveu cooperar. Exatamente. Tudo tem a dose certa. É verdade, verdade. Então, hoje nós já estamos no capítulo 4 e o capítulo 8 da sexta morada, né? Então, nós estamos caminhando, né, padre, Capítulo por aí. 7, né? Capítulo 7. Isso. É capítulo 7 e 8 da sexta morada, da morada Você 6, falou né? 4, eu falei assim, meu Deus, eu tô querendo avançar, você tá querendo Ah, eu falei voltar, eu falei assim, 4? meu Deus Eu do céu. falei? Não, gente, é 7, viu? É capítulo 7. Nossa, mãe. Então, olha, Santa Teresa vai falar umas coisas muito importantes aqui nesse capítulo 7, né? Cada vez que a gente avança com Teresa, a gente vai vendo assim como é que ela trabalha esse interior da alma, esse nosso interior, né? Como é que a gente vai adentrando, né, a essa experiência que ela fala das almas, né? E ela começa o capítulo, ela já começa dizendo para as irmãs assim, veja bem, né? Ela diz assim, que estas almas favorecidas pelo Senhor, com tão particulares comunicações, estarão já seguras de o gozar para sempre e não terão mais que temer nem chorar seus pecados. Grandíssimo engano, diz ela, né? Porque a gente pode imaginar que uma pessoa que é tão beneficiada por Deus, por graças tão grandes como da sexta morada, né, por ser uma pessoa tão espiritual, que essas pessoas já estão seguras, né, que não tem que chorar mais pelos seus pecados. Ela fala que esse é um grande engano. Por quê? Né? Aí ela continua. A dor dos pecados vai crescendo à medida que mais vamos recebendo de nosso Deus. Ou seja, quanto mais Deus nos cumula de graças espirituais, mais nós vamos chorando os nossos pecados. A gente vai entendendo, né, os nossos pecados. E tenho para mim, diz ela, que nunca nos deixará, até que estejamos onde nenhuma coisa pode dar mágoa, ou seja, no céu. Então, o que ela quer dizer com isso? A gente pode pensar que a gente está preso aos pecados. Não, na verdade, o amor é tão grande a Jesus, à medida que ele vai nos dando graças e bênçãos. Quem que a gente ama muito, a gente acaba sentindo muito por ter o ofendido, por ter sido tão ingrato com ele.
Então, na verdade, a colocação dela é que nessa sexta morada, à medida que a pessoa vai amando a Deus, Deus vai dando ela mais graça, ela vai ficando tão apegada ao Senhor, que ela já vai sentindo, né, de ter o ofendido. Tem um livro, Padre Fernando, eu não me lembro agora, que fala de Madalena e diz que Madalena, na cruz, ela chorava muito, mas ela chorava porque ela ia lembrando, né, que Deus estava dando, Jesus estava dando a vida por ela, estava entregando por ela, e ela lembrava como ela é ingrata, né, dos pecados dela, né, de como é que ela não compreendeu isso. Então, aquele amor por Jesus fazia ela sentir pelas dores dos pecados que ela tinha, ela chorava por causa dessa ingratidão, né, de um Deus que dava tanto, que se doava, entregava tanto, né, diz ela. Aí ela continua aqui, verdade é que certas vezes aflige mais que em outras, e aflige de modo diferente, né. Aí ela fala dessa ingratidão, né, para com aquele a quem tanto a gente deve, e que tanto merece ser servido, né. Com efeito, por estas grandezas que lhes são comunicadas, entende muito mais a alma a grandeza de Deus, né? Espanta-se de ter sido tão atrevida, chora sua pouca reverência. Parece-lhe tão louco o seu desatino, que jamais deixa de afligir-se à lembrança das coisas baixíssimas, pelas quais deixava tão grande majestade. Ou seja, eu deixava Deus por tanta coisa, né? Eu deixava, abandonava Deus, né? Então a alma vai sentindo isso. Ela diz que nessa experiência a pessoa vai sentindo, vai vendo a grandeza de Deus, vai vendo a sua miséria, né? E ela percebe, né? E chora por causa dessa pouca reverência, desse pouco amor que ela já teve no passado por Deus, né? Olha que coisa, né? Olha que experiência, né? Tão profunda. Isso tudo acontece na alma da pessoa. E às vezes a gente nem entende, né? Diz ela que às vezes nem ela, né, entendia ou entende como isso se dá de uma maneira a explicar, né? Mas é isso que se dá na alma. E eu acho bonito, né, quando ela fala nesse amor, o medo de perder Deus. Porque tem hora que nós temos medo de perder tantas coisas. Quantas aflições acontecem por preocupações e sofrimentos antecipados na nossa vida. E temos medo de perder a nossa própria vida, temos medo de perder o nosso trabalho, temos medo de perder a nossa saúde, temos medo de perder as pessoas que amamos, né? Vivemos essa teia onde o medo ele vai nos envolvendo, e Teresa fala que nesse estágio, essa alma ela tem medo de perder a Deus. É aquilo que o pecado incute em nós, né? Porque a dor, as feridas do nosso pecado, muitas vezes nos levam a acreditar que nós não merecemos o amor. Que nós temos que nos punir, né? Sempre volta aquele desejo, né, de querer punir, de esfregar na nossa cara que erramos, que não valemos nada, que somos pequenos. Aí, quando Teresa fala dessas feridas, né? Porque o pecado deixa feridas na alma, deixa as feridas na alma. E eu lembro aquela música, eu acho que é de Padre Fábio, né? Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim, quando eu esqueci que era alguém na vida, o seu amor veio me relembrar que Deus me ama, eu não estou só, e Deus cuidar de mim, quando fala pela tua voz e diz coragem. Aí é esse processo que é Deus, né? Hoje eu trabalhei na adoração, o Deus inclinado na terra da nossa história, fazendo a mesma coisa por aquela pecadora, né? Que alguns falam que é Madalena, outros falam que não é, não vou entrar em nada teológico, aí que hoje, eu não estou com cabeça para fazer teologia hoje, não. Então, essa questão da entrega é a gratuidade. Sim. Precisamos
redescobrir a gratuidade de Deus. Por que Deus me ama? Porque me ama. É gratuito, né? É genuíno, é porque Deus me ama. E aí eu estou falando, e ela vai na frente, inclusive a gente vai ver, né, padre, que ela diz dessa experiência de, às vezes, a gente está com a cabeça no céu. Daqui a pouco ela vai falar sobre isso, né? E ela continua, né? Parece que esses favores que Deus nos dá, esses grandes favores, diz ela, é como um rio, que de vez em quando volta, né? Deus nos dá essa experiência, quando Ele quer. Quando Ele quer. A grande experiência é quando Ele quer. Mas ela diz que a lembrança dos pecados é como um lamaçal, e sempre os tem vivo na memória, o que é bem pesada cruz. Mas engraçado, né? Quanto mais a pessoa se aproxima de Deus, ela cresce namorada, mais ela percebe os pecados dela, ela percebe as misérias dela. Olha que interessante. O senhor falou que os pecados deixam muito feridas na alma. Muitas vezes a gente vai na confissão, claro, nós somos perdoados, mas as consequências daquele pecado ficam na alma, né? Eles estão ali de alguma maneira, né? E aí, é o que ela disse, a pessoa mais que avança nessa experiência de um Deus que dá experiências espirituais, amor, mais isso sente. Olha que experiência, né, gente, que ela fala. Ela diz o seguinte, né? Sei de uma pessoa, que é ela, né, Santa Teresa, que desejava morrer não só para ver a Deus, mas para não sentir tão ordinariamente a dor de ter sido tão desagradecida. Aquele que tanto ama, né? Ou seja, ela ganhou tanto de Deus, recebeu tanto, que ela se sentia, né? Não tinha como ela pagar, né? E assim lhe parecia, né? Que ninguém tinha cometido tão grandes iniquidades como ela. E de ninguém Deus tinha sofrido tanto depois de ter-lhe havido conceder tantas graças. Ela diz que nem tinha medo do inferno, mas ela tinha medo exatamente, né? O receio de que Deus tirasse a mão dela, que Deus deixasse ela, né? E que ela viesse a ofender a Deus e voltasse àquele estado lá miserável, né? Antes da primeira morada, né? Então é isso que ela preocupava. Nem com o purgatório ela preocupava, né? Ou essa alma às vezes preocupa, né? Mas por ficarem ausentes de Deus, né? Essa que era a preocupação. Olha que interessante, a ausência de Deus, né? E esse choro pelos pecados, né? Olha como eu fui ingrata. Então ela chegou num nível tal nessa sexta morada que ela conseguia fazer esta leitura, ela conseguia perceber os seus pecados, e isso, segundo ela, isso é um sofrimento para a alma, que nessa sexta morada isso ocorre, né? Isso ocorre. Então é uma experiência. Eu vou só falar uma experiência aqui, sabe? Experiência de confessor. Isso eu posso falar. Tem coisa que a gente pode falar, né? A maioria das pessoas que me procura, a maioria, a dificuldade é tomar posse do perdão de Deus. Elas não se perdoam. As pessoas não se perdoam. Tanto que algumas pessoas, eu falo assim, você já confessou esse pecado? Você repetiu? Não. Então não fale mais. Volte para sua casa e contemple a fidelidade de Deus. E não olhe pelas suas quedas, pelo que você fez. A dificuldade... e tem pessoas que parece que elas vão, em determinados momentos, para se punir. Não é para beber da misericórdia. Não é para experimentar a misericórdia. Ali, sabe, parece que tem um quê, sabe, de querer se punir, de querer como diz, de buscar o seu próprio, eu falo chicote, né, Thomas Gonzaga, quando eu fazia aniversário, o pai aumentava a bendita correia do meu chicote. Ele falava, seu nome já tá melhorando, menino. Porque aumentava os desaforos, né? Sim. Aí tem pessoas que elas não se perdoam nunca. Deus já as perdoou. Deus já as perdoou. Elas não. E elas voltam sempre, sempre, sempre. As feridas, sabe? O perdão de Deus, sabe? Ela não permitiu que o perdão... já está cicatrizado, entendeu? Mas elas não entendem isso. Já está cicatrizado. Mas elas acostumaram com a dor. Mesmo que já não tenha... Porque o que Deus perdoou não tem mais ferida, né? Sim, mas sim. Em determinados momentos, o nosso consciente não desapega, né?
É. da dor. E ele volta, às vezes volta em forma de imagem, às vezes a pessoa lembra daquilo, né, daquele pecado. E ela diz assim, ó, por favorecida de Deus que esteja uma alma, isso é muito importante, viu, gente? Olha, por mais favorecido de graças que esteja uma alma, não a julgaria eu segura se em algum tempo ela se esquecesse do miserável estado em que se viu outrora, porque essa lembrança, conquanto penosa, traz proveitos. Mas quando ela diz aqui traz proveitos, não é no sentido, traz proveito, não é no sentido, né, padre, de não se perdoar, né, como o senhor está falando aí. É uma experiência espiritual, de você lembrar, né, de que Deus é tudo, né, a gente, o nosso nada, tudo é essa contemplação, é uma contemplação espiritual, ela não é psicológica, do problema psicológico da pessoa que sempre se culpa, né, é muito importante a gente separar isso, tá? Olha, ela fala, né? As que foram boas não terão tanto que lamentar como eu. Olha a humildade dela, né? As almas que foram boas não terão tanto como eu. Então, ela se coloca nessa posição de pecadora, né? Contudo, sempre há faltas enquanto nós estivermos nesse corpo mortal. Aí ela diz que pensa que este foi um grande martírio, tanto para São Pedro como para Madalena, né? Porque tendo um amor tão intenso e havendo recebido tantas graças, muito penosa de sofrer lhe seria tal lembrança e motivo de terníssimo sentimento, entendendo eles tanto a grandeza e a majestade de Deus. Eu tinha acabado de falar de Madalena justamente por isso, né? Porque São Pedro e Madalena, eles tinham um amor tão intenso, Deus ofereceu tanto para eles que só a lembrança da traição, né, da traição de Pedro, da negação de Pedro, fez ele sofrer até Jesus chegar para ele, né, e o perdoar. Mas mesmo assim, ele ficava ali, né, com o coração, né, sempre lembrando que quem era Pedro e quem era Jesus, né? E às vezes a gente lembra mais o nosso Pedro do que o nosso Jesus, né? Essa superar. Quem sabe hoje nós damos uma chance para nós mesmos, né? Quem sabe? Quem sabe a gente... Eu gosto muito aquela música de Dunga, né? Pare de se maltratar. Pare de se maltratar. E tem hora que as pessoas precisam, né? Deus está gritando e elas não estão ouvindo. Pare de se maltratar. Pare de se maltratar. Outra coisa bonita aqui que nós não podemos perder, em determinados momentos a gente vai lendo a fé da igreja de maneira racional. É a questão do purgatório, né? Ela volta, a Teresa fala do purgatório, né? Exatamente dessa questão de não ficar muito tempo lá ausente, né? Purgando, mas ela fala assim, vamos supor, que seja, se for, que seja uma estadia bem rápida, exatamente. Só uma noite, né? Só uma pernoite. Exatamente, né? Que não façamos de casa. Então, assim, essa questão de não perder as verdades da nossa fé, tem hora que vai tudo para uma racionalização, né? Porque isso foi criado não sei para quê, não sei para quê. Não se criou, se redescobriu, né? As coisas de Deus, não há nada novo. Há simplesmente, eu falo assim, novo, né? Tudo é novo, mas eu falo assim, quanto aquela que é igual, coronavírus é algo novo, né? Estou falando nesse sentido, né? Agora, as coisas de Deus, nós a descobrimos. Elas já existem. Mas é Deus. Jesus é a grande novidade, bom, né? Não tem outra coisa. E aí, no item 5, ela começa a mudar esse capítulo, gente, quando ela começa a falar que uma alma, quando ela é favorecida de altos gozos, de aquelas experiências intensas que Deus nos dá, né? Ela fala que apareceu uma dúvida, né? Essa questão de meditar os mistérios da Santíssima Humanidade de Jesus. Como a pessoa está amando tanto, ela está vivendo tanta experiência de Deus, e aí, meditar os mistérios de Jesus, os mistérios da cruz, a humanidade de Jesus, e aí? Deve ser ou não? Então havia uma dúvida e havia essa discussão espiritual, né? Ela diz o seguinte, bem, pode ser engano meu.
E também talvez estejamos todos dizendo a mesma coisa. Mas vi que o demônio me quis enganar por este meio. Olha para você ver o que ela vai nos falar. Ela diz o seguinte, ela fala que estava tão escaldada, né, que ela que já disse isso várias vezes. Ela diz, ouso dizer que não deis crédito a quem vos quer ensinar outra coisa. Que outra coisa é essa? Gente, ela quer dizer o seguinte, né, que a gente tem que pensar na paixão de Cristo, sim. Uma das orações que Teresa mais gostava é pensar na paixão de Cristo. Porque às vezes, vai dizer ela aqui, que a gente fica com a cabeça tão nas nuvens, Padre Fernando, que a gente acha que a gente é anjo, fala ela aqui, né? Ela fala assim, apartar-se de tudo que é corpóreo é bom para os espíritos angélicos, que estão sempre, o tempo inteiro, abrasados no amor. Não, porém, para os que vivem nesse corpo mortal. Então, por isso ela diz que é de grande valia para a alma quando a gente contempla, medita os mistérios da paixão de Cristo. Quando a gente para, né, medita ali o Cristo que sofre na agonia do Getsemane, quando a gente pensa naquele sangue derramado, ela diz, né, tem uma passagem que ela diz, não aqui neste livro, que ela ensina uma oração, e aqui tem até uma oração que ela ensina, mas tem uma passagem que ela diz que ela gosta muito de ficar com Jesus no Getsemane, que ali ela ficava do lado de Jesus no Getsemane, ela parava ali, ficava, e ela ia vendo as reações de Jesus, e ela olhava para Jesus como se ela dissesse, né, Jesus, eu estou convivendo a paixão junto com você, eu estou buscando, né, esse sofrimento. Então ela fala que isso é muito importante, né? E ela fala da Virgem Maria, fala do exemplo dos santos, né? Que eles faziam isso. Tanto é que tem um livro que fala sobre a Virgem Maria, eu acho que é o de Santa Teresa Emmerich, que elas têm as visões, que ela fala que a Virgem Maria todos os dias fazia a via sacra. E Nossa Senhora fazia, nos últimos períodos de vida dela, fazia a via sacra, padre, todos os dias. 3 horas da tarde, estava ela subindo onde que ela morava, era um morrinho, e ali ela fazia os mistérios da via sacra. Olha que interessante. Por isso o Monte Carmelo, né? Hoje, né? Hoje, Monte Carmelo. Hoje é da Senhora do Carmo, né? Do alto do Cristo, né? Do alto do Cristo. Falando da humanidade de Cristo, Gregório, teve um dia na igreja do Rosário, no homilia de Padre Gledson, Gledson falava assim, se São João Batista já sabia que era Jesus, por que São João Batista fala assim, nós devemos esperar outro, é o Senhor mesmo? A carne de Cristo, ela é o processo mais difícil de acolhimento, porque no coração de João Batista mesmo, vê um Deus tão pequeno. Vê um Deus ali na nossa carne, experimentando lágrima, experimentando, né, a humanidade para ser redimida. Confunde. Não seria melhor se viesse dessa forma extraordinária? Nós não vamos supor, não acreditaríamos mais, né, aquela questão toda, igual da cruz, se tivesse aquela salvação cheia de fantasia, cheia de magia, aí experimenta ali. Para João Batista foi difícil também enxergar um Deus do tamanho que o Cristo nos oferece. E por isso a questão da humanidade, né? A humanidade é o Jesus inteiro, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E nós queremos muitas vezes estar na glória, mas não sabemos ficar no Calvário. Ficar no caminho da cruz. É difícil. Nós queremos também um Deus assim, né? Também ainda é desafiador. É o Deus do Monte Tabor, só ficar no monte. Vamos fazer 3 tendas, uma para mim, né, Pedro, né? Jesus falou, olha, eu vou morrer, nós vamos descer, eu vou ser crucificado, né? E é justamente isso que ela trabalha aqui nessa sexta morada aqui, né? Ela diz que temos necessidade de pensar-nos que neste mundo fizeram tão ilustres feitos por Deus, com ele há de ser o nosso trato e companhia. Que erro seria
Pois se nos apartássemos propositamente do que é todo o nosso bem e remédio, da sacratíssima humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Não posso crer que essas pessoas realmente o façam. Penso que não entendem a si mesma, diz ela. Eu penso que essas pessoas que não meditam sobre a humanidade de Jesus não entendem a si mesmos, né? Contudo, casarão muito mal a si e aos outros. Ao menos, asseguro-lhes que jamais entrarão nessas duas últimas moradas. Olha o que ela fala. Que essas pessoas que não meditam o Calvário de Jesus, a cruz, a humanidade de Jesus, jamais entrarão nessas duas moradas. Porque se perdem o guia, que é o bom Jesus, como é que vão acertar o rumo? Olha o que ela fala. E é impossível ir com Jesus até a sexta, sétima morada, se não for pelo caminho da cruz, do caminho da meditação dos mistérios, né, da humanidade de Jesus. Olha que profundidade que ela nos coloca aqui. E quando ela coloca aqui o esposo dos cantares, né, mais sim. adiante. Aí quando ela fala aqui, né, que às vezes, né, assim, ó, deixa eu ver aqui, ele está sempre a fazer-lhe companhia. Assim, pois, quando não está aceso na vontade o fogo de que lhe falei, e a presença de Deus não se faz sentir, mister é que a procuremos, pois assim quer sua majestade. É o que fazia a esposa dos cantares. Perguntemos às criaturas quem as fez. Como diz Santo Agostinho, nas Confissões, não fiquemos como bobos, perdendo tempo, a esperar que venha de novo o que alguma vez temos recebido. Então, né, já recebemos, já fomos agraciados e ficamos perdendo tempo, esperando algo que já aconteceu. Exatamente. Aquela mesma experiência, né, querendo o tempo inteiro, né, a mesma experiência. É isso. Isso. Aí ela diz, né, padre, com efeito, nos princípios poderá ser que não repita o Senhor a mesma graça durante um ano, e até durante muitos. Sua Majestade sabe por que assim o faz. Porque às vezes deixa a gente esperando, né? Aquele grande momento que a gente quer de graça. Quanto a nós, não queiramos nós saber. Não há necessidade disso, diz ela, né? Como sabemos o caminho para contentar a Deus, que é os mandamentos, né? Procuramos andar nesse caminho. E pensar na vida e morte de Cristo. Olha o que ela fala. Então, cabe a nós meditar na vida e morte de Cristo. E do muito que ele fez por nós. Tudo mais venha quando o Senhor quiser. Olha que interessante, né? Então, gente, muitas vezes, o que ela quer dizer aqui, né? Nessas passagens, né? Que cabe a nós buscar o entendimento, buscar a meditação da paixão, trabalharmos para isso sem esperar, né, grandes graças, sem esperar que aquela experiência que a gente teve há 1 ano, há 2 anos, se repita, né? Do mesmo jeito, porque Deus é surpreendente. O Papa Francisco diz isso, né? Quando ele entrou, né? Deus é surpreendente, deixe se surpreender por Deus. Então, muitas vezes a gente não deixa, a gente quer a mesma experiência, né? Então ela diz que não, né? A gente quer a mesma coisa, né? Então, a gente não se deixa surpreender por Deus. Deus tem várias maneiras. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou sentar do mesmo jeitinho aqui para fazer oração. Eu vou ficar nesse mesmo lugarzinho. Gente, com Deus não tem essas coisas. Entende? Deus é surpreendente, né? A gente que tem essas coisas, né? Não é assim, né? Elas falam assim, não, ali deu sorte, eu vou... Né? Igual o povo quando está assistindo partido de futebol, não vou mudar a camisa, não vou mudar o lugar que eu acertei, não. Deus é diferente, Deus é surpreendente, Ele surpreende, né? E sabe o que eu acho interessante, Padre? Que ela vem explicando sobre a meditação, ela diz assim, chamo eu meditação ao discorrer muito com entendimento. E aí, pela primeira vez, eu vi um exemplo, ela dá um exemplo aqui, gente, olha como ela ensina a gente a fazer uma meditação. Ela diz, começamos a pensar na graça que nos fez Deus em nos dar seu único filho. E sem nos determos, vamos adiante,
percorrendo os mistérios e sua gloriosa vida. Ora, meditando na oração do horto. Não se detém o entendimento até ver o Senhor posto na cruz. Então você vai da oração do horto até ver Deus posto na cruz, meditando. Ora, escolhendo um passo da paixão, por exemplo, no momento que prenderam Jesus, né? E vamos pensando nesse mistério, considerando cada detalhe, as coisas que se nos oferecem, e vamos ponderando, vamos sentindo como, por exemplo, a traição de Judas, o que que nós sentimos ali, vamos ponderando, a fuga dos apóstolos e os demais. Agora, olha o que ela vai falar. Admirável é esta oração e muito meritória, muito cheia de méritos. O Padre Fernando, Santo Inácio, né, eu fiz os meus exercícios espirituais de 30 dias, Santo Inácio, ele tinha uma questão seguinte, ele era tão detalhista na meditação da paixão de Cristo, que diz que ele teve que ir para Jerusalém. E lá em Jerusalém ele queria saber aonde que eram os passos de Jesus na crucificação, porque ele queria lembrar aquilo na hora que ele estivesse meditando e contemplando os detalhes, né? Porque ele era muito detalhista, né? Mas olha que interessante, os santos têm essa experiência, né, de contemplar a paixão, de parar, de ver o que eles estão sentindo, de meditar porque, né, sentir Jesus ali. Então eles faziam muito isso, né, e fazem. Então é o que ela está dizendo aqui, dando esse exemplo para nós, né? Quando a gente faz aquele retiro, né, o senhor já, né, tem essa experiência, né, de fazer e de convidar os outros a fazer, da paixão, né? Fazer a paixão. Vamos sentir agora, né, o Jesus caído lá no chão. E você, onde é que você está na multidão ali, né? Você é o que vai ajudar ele a carregar a cruz, é o que está zombando, é o que está chorando, né? Quem é você na hora que Jesus está carregando a cruz ali, né? Quem é você? E medita sobre isso, medita sobre isso. Essa é uma boa experiência que ela nos ensina, não é? Demais. É o caminho, não há outro, é Paulo, né? É o Cristo, né? E nós pregamos o Cristo crucificado. É ressuscitado, mas é crucificado. A ressurreição não, como diz, né? Não apaga. Por isso que traz as marcas, né? Foi real, né? O sofrimento não foi aparente, foi né? Deixou as marcas na carne, né? Deixou, por isso, né? O ressuscitado ele traz, né? As marcas, as chagas. Ô padre, e um bom exercício para a gente convidar vocês que estão nos acompanhando para fazer essa semana, né? Parar diante do Getsemane, né? Parar diante do Getsemane e meditar, né? Meditar Jesus ali no Getsemane, a angústia dele, né? O sofrimento e meditar, né? Contemplar, sentir com Jesus, né? E ir ali caminhando até o caminho da cruz, fazer essa meditação todos os dias da semana. É uma experiência muito riquíssima, né? Eu acho que é um bom exercício para esta sexta morada. Demais. Agora vamos para a sétima, que o tempo está passando. Vixe, está sempre no oitavo. Para oitavo capítulo, né? Oitava morada, meu Deus, eu estou perdido já, só tem sétima. Eu estou no oitavo morada, oitavo capítulo. Oitavo capítulo, vamos lá. Bom, no oitavo capítulo ela começa, né, diz o oitavo, como que se Deus comunica a alma por a visão intelectual. Então ela vai falar da visão intelectual. Aqui ela vai explicar, a gente já falou da visão intelectual lá atrás em alguns capítulos, aqui ela vai explicar a grande graça de Deus na visão intelectual para nós, né? Ela diz o seguinte, acontece que estando a alma longe de pensar, receber tal favor, ou vir algum dia a recebê-lo, sente junto de si a Jesus o nosso Senhor, conquanto não veja com os olhos do corpo, nem com os olhos da alma. É o que chamam visão intelectual. Eu não sei por que razão, diz ela, né? Mas ela diz que é sentir Jesus tão perto de si, não com o olho do corpo, né? Mas é uma presença que a pessoa sente, né? Que a pessoa sabe que é Jesus. Ela diz, né? Há uma pessoa a quem concedeu Deus esta graça, com outra, a princípio, que é ela, né? Ela ficou muito aflita, não podendo entender aquilo. Ela tinha certeza de ser Jesus Cristo, nosso Senhor, quem lhe mostrava daquele modo
que ela não podia duvidar da realidade da visão. Não sabia se era de Deus, e apesar dos grandes efeitos que em si experimentava, pelos quais podia entender a sua origem divina, andava com medo. Jamais ouvira dizer que houvesse visão intelectual, nem imaginava tal coisa, né? Embora entendesse as palavras, nunca soubera quem lhes dizia. Então ela começa a viver, ela começa a explicar isso que ela começou a ter da visão intelectual, que ela não entendia, mas começava a saber que era Jesus, que entendia suas palavras, né? E ela diz que realmente ela andou muito temerosa com essa visão, né? E aí ela vai explicando, né, como é que ela foi descobrindo isso, né? Ela vai dizendo, né? Como se não vê coisa alguma, como é que a gente pode saber que é nosso Senhor? Diz ela, né? Pera, mas eu não vejo nada, né? Como é que eu sei que é Jesus, né? Pera ainda, diga-me, como é o seu rosto, né? Aí ela vai explicando isso, né? Nessa visão. Porque ela fala que é rápida, né? Aí ela vai dizendo assim, olha, eu não vi as feições, mas eu sabia que era ele, né? Aí ela diz, sobretudo quando eu ouvi a seguinte frase, não tenha medo, sou eu. Não tenha medo, sou eu. Ela escutava e aquilo tinha efeito de grande paz. Eram tão poderosas essas palavras que por um tempo não podia ter dúvida alguma. E eu ficava tão confortado e alegre com tão boa companhia, vendo claramente ser-lhe de grande ajuda para andar com a memória constantemente em Deus, né? Ou seja, e aquilo era impresso na alma, né? Ela sentia como se Jesus estivesse olhando para ela, Deus estivesse olhando para ela de uma maneira intelectual. Olha que experiência, né, gente? Que profundidade. E ela, quando ela vê, né, ela fala que não é que o Senhor andava com ela, né, do lado direito nessa experiência, né, mas não experimentava com os sentidos. Como podemos certificar-nos da presença de uma pessoa junto de nós? E por outro modo mais delicado, impossível de exprimir, mas tão claro que chega a ser evidente. E ainda muito mais, porque em relação às criaturas, bem nos poderíamos enganar, porém aqui não. Traz consigo grandes lucros e os efeitos interiores que não poderiam existir se fosse um devaneio, se fosse uma melancolia. Um sonho. Nem o demônio causaria tanto bem a ponto de andar a alma com tanta paz e tão contínuos desejos de contentar a Deus e tanto desprezo de tudo o que não chega mais para ele. Aí já é São Paulo, né? Entendemos isso. Aí já entendemos o que São Paulo ensina. Com o tempo se viu claramente não procederem do demônio, aquelas graças, porque sempre mais e mais se foi dando a entender. Olha, e ela fala desses efeitos, né, Padre Fernando? Os efeitos, né, que nem uma melancolia, né, nem um demônio pode dar, porque produz na alma, é muita paz, um desejo de contentar a Deus, de desprezar as coisas do mundo, né? Aquilo que é pecado. Então ela vai falando disso e vai falando desse lucro, né? Ela usa essa expressão, né? Grandes lucros e efeitos interiores, né? O que é um lucro da alma? É se sentir tão próximo de Deus, né? E de entender Deus, de entender as coisas espirituais. Esse é um grande lucro que ela sempre cita. E aí ela continua, né? Ela fala assim, sei contudo que algumas vezes andava ela muito temerosa. Mas ela fala que ela e eu, né, éramos a tal ponto uma coisa só, que nada se passava em sua alma que eu não soubesse. E assim podeis dar crédito a tudo o que vos digo, pois eu sou boa testemunha. Essa graça do Senhor infunde, olha gente, olha isso. Essa graça do Senhor infunde grandíssima confusão e humildade. Se fosse embute diabólico, seria o contrário. Mas o que ela chama de confusão aqui? Eu não sei se no livro, senhor, aí está outra, Padre Fernando, que ela diz que lá embaixo que explica, né? É no sentido, né, de fazer a alma reconhecer-se muito menor do que ela é, né?
Então a pessoa tem muita humildade, a confusão é no sentido dela se sente muito pequena. E a ilusão diabólica, pelo contrário, leva ao inchaço da soberba. Então, se fosse confusão diabólica, levava ao quê? Ao inchaço da soberba. A pessoa saía daquela oração com soberba, que ela é a melhor, que nossa, Deus existe para mim, olha como eu sou diferente, olha como é que eu sou. Né? Aqui não, aqui ela fala que a pessoa, que Deus influi de uma grandíssima confusão, ou seja, pequenez de alma, né? Humildade de alma. Olha que interessante desse efeito, para a gente saber se é de Deus ou não é. Mais adiante, né, ela fala aqui. E andando ela quase de contínuo no atual exercício de amor. Olha bem, exercício é dia a dia, né? É a mesma coisa que malhar, né? Exato, é verdade. Todo dia. É todo dia. No começo da quarentena, eu estava procurando na internet lá aquelas questões para acabar com a barriga, né? Os exercícios lá. Aí eu tirei do aplicativo 41 dias que você não faz, não sei o que, exercício. Aí que estava me incomodando tanto, eu tirei. A mesma coisa é a questão do exercício. É um exercício de amor. Não é algo natural, não é por osmose. É exercício, né? Aqui tá, exercício de amor para com aquele que vê ou entende estar junto de si. Mesmo as outras mercês de que falei, recebe muito mais ordinariamente. Enfim, pelos lucros que experimenta, né, que ela fala aqui, vê que é grandíssima aquela graça e sumamente digna de apreço. E assim agradece ao Senhor, que lhe dá tão sem merecimento, e não a trocaria por nenhum tesouro, nem deleite deste mundo. Quando o Senhor é servido de lhe atirar, fica em extrema soledade, mas todas as diligências possíveis de nada servem para recobrar aquela companhia, pois o Senhor lhe a dá quando quer, e não há poder adquiri-la. Algumas vezes é algum santo que acompanha, causando também algum proveito. Você lembra que, não sei se você foi educado assim, minha mãe, reza para os anjos da guarda. Foi, reza para os anjos da guarda, Reza para os anjos da guarda, é verdade. Às vezes você estava desanimado, você estava alguma coisa, mãe, você rezou para os anjos da guarda? Aí eu ficava assim, mas você tem que proteger, quem tem que rezar para ele? Mas era outro sentido, né? É para a gente se sentir, né? A presença, né? Eu ficava assim, você tá danado, ele vai me proteger, tá precisando mais de ajuda e eu tô precisando, né? Eu não entendia. Depois eu entendi o significado, né, mãe? Reza pelos anjos da guarda. E mãe faz oração todo dia. Reza pelos anjos da guarda, Fernando. Reza, rapidinho, mas ela pede pelos anjos da guarda de cada um dos seus filhos. É verdade, olha que bênção. E ela fala aqui, né, dos santos, ela diz que às vezes os santos acompanham nessa oração, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês já sentiram aquela presença de um santo, né? Que você tem uma devoção. Assim, nossa, eu senti a presença de Santa Teresinha, estava conseguindo essa graça para mim. Eu tenho muito, né? Eu gosto muito de uma relação muito boa com Santa Teresinha, né? E outros santos, mas é aquela coisa de sentir, né? Você falar, nossa, eu senti uma presença, eu estou pedindo a intercessão daquele santo, eu senti aquela graça, eu senti que por intermédio dele veio, eu senti uma presença forte de tal santo, né? Ou seja, essa é a intimidade. Engraçado que Teresa fala aqui nesses capítulos, que é muito interessante que a gente tem que andar assim mesmo com os santos, porque eles aprenderam muito a meditar sobre a paixão de Cristo, eles entendem muito, e eles podem sim interceder pela gente, né? Então ela reforça aquilo que a igreja, a amada igreja, nos ensina, né? Aí ela faz uma pergunta assim, perguntareis, como entende a alma? Quando é Cristo, ou sua mãe gloriosíssima, ou é um santo? Se você não vê, ela mesma faz a pergunta e ela mesma responde. Isso não sabe a alma dizer, nem pode explicar como entende, mas experimenta-o com grandíssima certeza. Ainda quando o Senhor lhe fala, parece mais fácil conhecê-lo. Porém, quando é um santo que nada lhe diz e apenas está ali como auxílio e companhia que lhe dá o Senhor, é mais de maravilhar. A gente fica mais maravilhado ainda, né?
Olha para você ver, né? Porque o santo está ali, mas você sabe, a alma sabe. Você não sabe explicar, não adianta você falar, os outros não vão entender, né? Bom, né? E ela fala que é até bom guardar segredo aqui, por isso que ela fala que há graças, Padre Fernando, que são tão especiais que você só deve falar para um confessor espiritual se ele entender, né? Se ele for o confessor que vai entender, mas que você não sai por aí contando para os outros mais, não. Oh, eu estava ali, o santo São Francisco falou para mim. Calma, guarda essas graças. Ela, por vários motivos. Porque a pessoa não teve a mesma experiência que você. E se ela nunca passou por uma experiência dessa, aí que ela vai duvidar de você mesmo, entende? E Santa Teresa fala isso. E às vezes a gente quer procurar assim, não é uma experiência que toca todo mundo, né? Não é. Não adianta. Não é mérito, é graça, né? Não é mérito, né? Não é mérito, é graça. E às vezes ela fala isso, é guardar, entender, olhar, não é chegar a ficar, porque não se querer ouvir, né? Aquela questão toda que tem hora que... E às vezes os testemunhos fazem com que a pessoa sente mais, né? Por que o outro experimentou e eu não experimento, né? Aí já começa toda aquela confusão, aquela questão toda, por isso que eu falo. Às vezes aprender... É aquilo que às vezes nós não entendemos, quando Jesus fala, não fala para ninguém, né? Não fala para ninguém. Guarda, né, no coração, né? Aí ela continua, assim acontece com os outros favores espirituais impossível de exprimir, porque se entende quão baixa é a nossa natureza para penetrar as grandezas de Deus, né? Porque nem uma pequena parte nós somos capazes de compreender, né? Por isso quem o receber, admire, louve a divina majestade, louve a Deus por tudo que ele está dando. Estime muito o dom e procure prestar ainda mais serviços ao Senhor, pois de tantos modos experimenta o auxílio divino, então a gente tem que agradecer e procurar mais ainda servir a Deus. Olha que coisa boa, né? Que ela nos diz. Eu gosto daquela, quando ela fala, ela adverte as irmãzinhas, né? Elas falam, olha, se a alma andar pelo modo em que, segundo ficou dito, a deixam estas mercês do Senhor, sua majestade, a fará sair com lucro. E se permitir que alguma vez atente o demônio, ele ficará vencido e confuso. Portanto, filhas, se alguma for por esse caminho, torna a dizer, não ande assombrada. Convém, entretanto, viver com temor e mais advertência e não presumir que por sermos tão favorecidas, nos podemos descuidar, pois o contrário seria sinal de não virem de Deus as graças. Não é minha força. Porque eu faço, né? Visto não produzir os efeitos já ditos. É bom aos princípios comunicar estas graças sob sigilo de confissão, dirigindo-vos a algum letrado muito bom, pois dos homens doutos nos há de vir a luz, ou falando a alguma pessoa muito espiritual, se a encontrardes. Se a não houver, dai preferência ao bom letrado, e se for possível, falai a quem tiver tanto letras como espírito. Exato. Olha, então ela nos indica procurar um bom letrado, uma boa pessoa espiritual para partilhar, né? Mas eu gostei muito dessa parte aí do temor e advertência, né? De não achar que porque somos uma pessoa é favorecida ou você é favorecida, né? Que você, né, pode se achar a última bolacha do pacote, né? Não pode, né? Quantas vezes, não sei se já teve essa experiência, Gregório, das nossas vaidades, falar assim, isso nunca acontecerá comigo. Já tive. E às vezes você chora porque você tropeçou na mesma pedra. A pessoa passou por ali, mas a pedra que ela tropeçou ficou ali à frente do nosso caminho. E depois só, em determinados momentos, nós só entendemos o erro do outro quando nós caímos.
na mesma circunstância. Aí vem ali que você fala assim, nossa, né? Aí que você olha e fala assim, acontece. São Paulo fala, né? Quem está em pé, Tome quem cuidado para está não em cair. pé hoje, cuidado. É a Para não advertência. Vigiar e orar. É o óleo é o azeite, né? azeite da Virgem, né? E É o ela diz isso. azeite da lamparina. E isso que você está falando é importante, né? Porque muitas vezes é assim mesmo, a gente olha e aí vem um julgamento, você olha para um padre, para uma pessoa espiritual, caiu, fala assim, nossa, ainda bem que eu tô assim, eu não vou errar igual ele. O pai fala assim, nossa, eu não vou fazer assim com meu filho. A gente vira pai, padre. Depois a gente se pega fazendo algumas coisas que eu falei lá que eu não ia fazer, sabe? Que às vezes eu E critiquei sabe o meu que é pai. pior? É quando nós condenamos os nossos pais É, exato. e não É, perdoa e critica, é, porque erros visíveis dos nossos pais, quando eu falo pai e mãe, nem pais, né? Pai e mãe, são vivenciados de joelhos, porque de joelhos que vem o perdão. Em pé vem o julgamento. E a gente cai. E muitas pessoas vão entender os seus pais porque vivenciaram as mesmas quedas. A mesma. Rapidinho aqui, eu tinha uma vez uma experiência de um amigo, né? Ele criticava tanto o pai dele, tanto de bebida, de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá. E nós é muito amigo. E ele, assim, aquela. Sabe? ah, Aí um dia, eu indo para Corinto, eu parei lá na rodovia, né? E fui descendo a pé na festa. Eu encontrei todo bêbado o meu amigo. E eu mudei de nome e chamei ele do pai dele, entendeu? E ele virou e falou assim: bem que o povo fala que você ficou metido depois de padre, você tá confundindo o meu nome, não sei o que lá mais. E eu, claro, com minha crueldade, né? Eu fui cruel. Eu arrepiei. você está. Deus amado. É crueldade. A maturidade é a melhor coisa. Aí eu virei para ele e falei assim: você falou que nunca cometeria os erros do seu pai, que eu pensei que era seu pai que estivesse aqui, que não fosse você. Mas eu sabia que era ele. Aí ele chorou, nós ficamos lá, era do sábado, na feira, tomamos um caldo que tinha lá em Corinto, que ele conversou, sabe? Eu falei assim, é de joelho, o perdão vem de joelho. Vem, não adianta. É isso aí, é isso aí. É Bom, isso que muito, ela fala aqui, né? É isso que ela tá muito, falando. muito boa experiência, muito boa. Olha, ela continua dizendo assim, ó, se vos disserem que é fantasia, aquilo que você viveu, não vos importeis, pois tal fantasia nem bem nem mal pode fazer a alma. Encomendai-vos a divina majestade, a Deus, pedindo que não consinta em tais enganos, né? Se o atribuir ao demônio, será ocasião de maiores trabalhos, mas isso não vos dirá quem for letrado, se observar em vós os efeitos. Pelos efeitos, né, um homem muito letrado, uma pessoa preparada, espiritual, né, vai te ajudar e vai entender, né? Se for uma pessoa de oração, como ela diz. Depois de ter tratado com pessoas competentes, fique ela em paz e não se ponha a dar parte dessas coisas, que algumas vezes, sem haver motivo de temer, infunde o demônio umas inquietações tão exageradas que forçam a alma a não se contentar com uma só aprovação, né? Foi lá, o orientador falou, indicou, mas a pessoa fica inquieta, aí começa a falar para um, falar para o outro, daqui a pouco o demônio tira aquela graça, rouba E ela aquela fala da graça. confirmação, né? Aquilo que era em segredo tornará público. Porque o Senhor honra, né? O Senhor honra. Ele honra as graças que ele vai, né, realizando na nossa vida. Deus honra a nossa fé, né? Ou seja, depois torna-se público você mesmo vai ter a certeza de que é. De que exato, exato. Às vezes a gente tem que dar tempo, né? Dar tempo da alma, da nossa própria alma, entender os desígnios, os caminhos altos. Não estão os caminhos do Senhor acima dos nossos? Estão, claro. Aí ela fala, quando pensa que tudo está em segredo, verifica que é público. E daí lhe provém muitos trabalhos que até poderiam estender-se à ordem. Tão maus andam os tempos. É, portanto, mister grande circunspecção neste ponto. E as prioras muito recomendo. E não penses que, por receber uma irmã semelhantes graças, é melhor que as outras. A cada uma leva o Senhor como vê que lhe convém.
Ajudam para que se torne grande serva de Deus, se corresponder. Mas às vezes leva o Senhor por este caminho as que são mais fracas. Os mais fracos, né? Tá vendo? Assim, pois, não há motivo de aprovar nem condenar. Olhe as virtudes e a quem servir com mais mortificação e humildade. A limpeza de consciência a nosso Senhor. A essa tenham por mais santa. Contudo, muito grande certeza não pode haver nessa vida, até que o verdadeiro juiz dê a cada um o galardão que merece. Lá nos espantaremos ao ver quão diferente é seu juízo do que podemos nos entender na terra. Seja ele para sempre louvado. Amém. Amém. Olha, então tem que olhar as virtudes, né? A humildade, né? A mortificação. E só Deus pode julgar, né? Então a gente não fica andando aí julgando os outros, não, né? Mas que as provações virão, diz ela, né? Olha, tudo que na hora que se transforma público, vem as provações, né? E até mesmo da ordem daqueles que são do seu lado, né? Pra você ver, daqueles daqui do Carmelo, dos padres com os padres, de nós leigos com leigos, né? Do meu grupo, do grupo do outro. Quanto é assim, né, padre? Né? A gente pensa assim, os padres, tudo é bonitinho, né? Todo mundo anda bonitinho, Madinha, né? Não é bem assim, né? Tem também as suas conversões, né? Que cada um tem que buscar, né? E mais ou conversão menos diária, né? diário. Não é conversão de momento. Não, e quando ela fala exatamente isso, que a gente fala, mas o padre, né? Eu lembro, isso aqui já é pessoal, né? Tem uma vez que a pessoa estava mexendo tanto o saco que eu já não estava aguentando. Porque aí o pessoal manda contar até 10, mas eu conto 2, 4, 6, 8, 10, né? Tem hora que é assim, eu continuo. Tentar você matar o padre, né? Aí eu falei com a pessoa assim, permita-me esquecer que eu sou cristão 1 minuto, porque eu não estava aguentando mais, tá? Ela, mas você, compadre, você esqueceu que era cristão, também esqueci. Depois, mas em determinados momentos, às vezes, as pessoas lidam com a gente com as suas expectativas, né? Aquilo que elas acham que nós somos. E não e esbarra na humanidade, né? Esbarra na nossa humanidade. Gregório, deixa eu só falar uma coisa com você. Quinta-feira que vem, nós vamos para a última, nono, 10º e 11º capítulo desta morada. Se Deus permitir. Porque eu estou indo dar uma passeadinha, ver mãe. Aproveitar, sabe, assim, um pouquinho. E lá tem lugar que tem a questão da internet. Entendeu? Isso. Se caso, porventura, e lá, como eu estou lá, e lá a gente dorme muito cedo. Então nós vamos colocar na quinta-feira, como eu não estou lá, às 8 horas. Tá, então eu vou ter que mudar, 8 horas. 8. E coloca lá, se Deus quiser. Porque tem hora que Thomas Gonzaga até a luz vai embora. Tá bom. E eu vou ficar lá perto, vou pedir alguém que tenha a internet lá, para eu ir lá perto, vou ficar até assim para não entrar na casa. Eu sei, eu vou com todos os cuidados, sabe? Assim, mas mãe já está clamando por presença. Claro, é importante. Eu vou deixar o amor ficar. Eu vou seguir o instinto e não a razão, vou ser irracional um pouquinho. Aí eu vou lá em Thomas Gonzaga, sabe? Vou ficar lá com mãe só, não ninguém, só vou lá roubar a internet do fundo do quintal de alguém. Antigamente eu ia para roubar a televisão para assistir. Hoje eu tô querendo a internet. Aí se der certo, eu te aviso. Eu chegando lá, eu vou fazer experiência, mas mesmo assim coloca lá, se Deus quiser. Porque se olhar lá e ver que não entrou, você fala, vamos voltar para outra quinta-feira, Thomas Gonzaga, você mesmo já... Já falo e já... Tá bom, pode deixar. Vamos rezar. Tá, pode deixar. Pode ficar tranquilo. Vamos rezar para, né, se Deus quiser, né? Se der certo, a gente faz. Se não, aí a gente faz na outra quinta, né? Como o pessoal falou, nós vamos ficar até o Natal mesmo, né? Tá acabando. Que Nossa Senhora do Carmo nos abençoe. Obrigado, amém. Gregório. Obrigado, que Deus abençoe, amém. Que Deus proteja cada um. Amém. Então vamos contemplar a paixão do Cristo. Vamos olhar a humanidade do Cristo para entendermos também a nossa humanidade.
Não tem como ser divino sem aceitar